Eu vou ter que mexer um pouquinho só com o horário dessas aulas aqui, que provavelmente lá no final, na aula do dia 28, eu não vou poder dar, porque apareceu uma banca de tese, ia ser dia 26, ia ser dia 1º de março, eles colocaram dia 28 de fevereiro. Então, eu vou ter que estar fora dia 28. Provavelmente com a aula do dia 27, eu dou um jeito de juntar, fazer uma programação, né? As duas últimas aulas. Mas se a gente vê depois, por enquanto essa semana, tudo segue normalmente, tá? Bom, então, a ideia, nós aqui nos nossos cursos do semestre regular, nós já tivemos uma série de aulas que, construtivamente, né, foram, pouco a pouco, nos levando à questão da unificação. Então, nós temos feito o curso de Young-Mills, né, fizemos um curso de Young-Mills, mas visando um pouco, né, a aplicação na graduação, e, paralelamente ao curso de Young-Mills, esse semestre a gente tinha feito o curso de QED, né, tinha feito o curso de processos físicos em QED, e tínhamos feito também o curso de interações fundamentais, né? Sebastião fazendo a parte de interações fortes, e eu fazendo a parte de interações eletrofrágeis. Então, a gente tem basicamente um material, né, todo já preparado, assim, uma série de pré-requisitos, assim, em geral, preparados para a gente pensar agora na questão da grande unificação. Então, esse seria um curso que eu acredito que futuramente a gente pode até colocar como um curso mais semestral, mas eu acho que ele se presta em mini curso de grande unificação, até porque hoje a grande unificação em si, né, como um assunto separado, ele já não faz mais tanto sentido. Eu acho mais interessante contextualizar a grande unificação dentro de uma teoria mais fundamental. Né? Então, pode ser cordas, com supersimetria, né? Mas por enquanto a gente tem um conhecimento geral dos aspectos que estão envolvidos, como é que é a construção do modelo, toda a discussão do setor de Higgs, pode ser interessante a gente fazer então uma discussão sobre o curso de grande unificação. Então, vamos tentar ver as motivações, né? Hoje a gente vai começar a trabalhar, dar uma literatura, a literatura mais básica, né? Para vocês, a literatura original. Claro que a gente hoje tem artigos de review, tem esse assunto em alguns livros, como é o caso do Chamber, e livros mais atuais também, sobre unificação. Mas a gente vai poder ver a fonte de toda a discussão, né? Então, basicamente, o que nós estudamos aqui, as interações que nós estamos acostumados a estudar, né? Interação, vamos colocar logo as teorias de Gage que descrevem as interações que a gente conhece. Então, a QED, ela cuida do aspecto eletromagnético. Então, cargas elétricas e o setor magnético podem ser, sobretudo, de polos magnéticos, monopolos magnéticos também, que a gente já fala de monopolo. Então, a QED, ela está ligada, né, à carga, que é um número quântico que não deixa de estar ligado também ao sabor das partículas, né? Depois, nós estudamos a QCD. Vamos botar aqui a teoria eletrofrágil agora. Eletrofrágil. Vamos juntar aqui eletrofrágil. A eletrofrágil, ela basicamente é uma teoria, né? O grupo que ela se baseia é o SO2, e ela está ligada, é uma teoria que está ligada à carga elétrica, está ligada, então vamos dizer, ao número quântico que a gente chama de espin isotópico frágil. A hipercarga, vamos dizer assim, hipercarga frágil, e esses dois números quânticos aqui estão ligados também à carga elétrica, carga eletromagnética. Então aqui nós temos a carga. Então, como nós tínhamos falado lá, vocês se lembram lá do nosso curso, né? No curso em que a gente faz a teoria eletrofrágil, nós associamos, né, aquela relação de Gell-Mann e Shijima, em que nós associamos a carga eletromagnética de qualquer uma das partículas que interagem eletrofracamente à terceira componente do espin isotópico frágil mais a hipercarga.
essa relação aqui marca, né? A parte marca a relação entre a carga eletromagnética e os números quânticos aqui da interação eletrofrágil. De qualquer maneira, o que está em jogo aqui, a cor, né, que é o número quântico na interação forte, ele está à parte, ele não interfere aqui, porque todos os quarks, né, cada sabor de quark, independentemente do estado de cor, eles têm essas interações aqui. Então a carga de cor, né, cor não interfere nessas interações separadamente. Aqui você vê, então, o que nós temos é a dinâmica da cor. Então, o que nós temos aqui é a cor. E a cor, é claro, o grupo que nós associamos aqui é o SO3, né, de cor. E esse grupo aqui também pede, né, dois operadores, duas cargas fundamentais, dois operadores de carga, que são, na verdade, os operadores, né, chamados operadores de forma subálgebra de cartão do grupo SO3, que são, de novo, eu tenho um espinho isotópico forte e tenho uma intercarga forte. Então, esses dois números quânticos se replicam aqui, né, para descrever as interações fortes. Então, basicamente, o que a gente sabe é que as três interações, elas precisam desse número quântico e esses dois números quânticos aqui e, na verdade, esses dois números, vamos botar aqui, nós temos, então, esse grupo aqui, né, nós já sabemos um pouquinho, portanto, na nossa linguagem da teoria de grupo. O grupo SO3, ele tem dois operadores de Casimir, ou a subálgebra, o ranking do grupo, vamos colocar assim, ranking 2. Vamos falar direto do ranking do grupo. Então, o ranking aqui é 2. É o grupo SO3, né? Nós sabemos que qualquer grupo de nível tipo SON, ele tem ranking N-1, portanto, ele tem N-1 geradores de Casimir ou N-1 geradores formando a subálgebra de cartão. Aqui na interação eletrofrágil, eu estou separando. Agora eu já incorporei a eletrofrágil aqui na eletrofrágil. Então, para efeito de contagem de ranking, esse cara aqui tem ranking 1, mas na verdade ele já está aqui. Então, nós temos o espinho isotópico fraco associado ao SO2. O SO2. E a hipercarga fraca com o 1. Quer dizer, os grupos que nós temos aqui é o SO2 fraco e o 1 fraco. Então, nós temos do ranking 2 aqui também. Então, o que nós estamos querendo construir? O ranking é 2 também. Então, nós estamos precisando, né? O que nós queremos é construir uma unificação, né? Quer dizer, o que nós queremos descrever, viu? Quer dizer, a unificação significa buscar um formalismo único para descrever todas essas interações. Então, basicamente, o que a gente vai precisar, quer dizer, quando a gente está buscando uma teoria grande unificada, basicamente o que a gente está buscando é uma descrição unificada do sabor e da cor. Né? A proposta de uma teoria de grande unificação seria nos dar uma descrição unificada do sabor e da cor. Né? O sabor, por quê? Né? O sabor, a descrição do sabor está no SO2. Nós sabemos que a interação fraca, e também, claro, está no U1. A carga eletromagnética do quark U é diferente da carga eletromagnética do quark D. Então, a física, vamos dizer aqui, a teoria eletrofraca, ela está mais ligada à questão do sabor. Então, nós sabemos que as interações fracas, uma das discussões que nós tivemos aqui no nosso semestre passado, né, é que as interações fracas são basicamente caracterizadas pela mudança de sabor. A partícula, na interação fraca, ela muda de sabor. O elétron, por exemplo, ele interage, os vértices, né, da interação fraca são elétron, neutrino e aí um W. Então, o lepton, ele muda de sabor, ou o quark, o férmio muda de sabor, ou nós temos interação, porque nós temos as correntes carregadas, né? Então, nós temos uma interação em quark D, que decai imenso o quark D, que decai no quark U, o quark C, que decai no quark D, o quark S, por exemplo,
e o quarto T, que decai no quarto B. Então, a interação fraca, ela, decaimento beta, né, basicamente, devido à emissão da elétron, ele é caracterizado por uma mudança de sabor. Então, a interação fraca, a interação elétrofraca, ela é a interação que está cuidando da dinâmica do sabor. Ela muda, né? Porque, na verdade, o próton, decai o próton, né? Porque os quartos de um sabor decaem em quartos de outro sabor. E a cor, ela está ligada aqui com a interação forte, que é aquecer. Então, basicamente, numa teoria de grande unificação, a gente vai querer justamente unificar agora a descrição do sabor e da cor. Os nossos quartos aqui, né, que tem os tipos, né, as famílias, né, U, D. Então, todos esses objetos aqui, a interação fraca, ela lida com os sabores. A interação forte, ela vai estar distinguindo agora as cores. Cada quarto desse aqui pode aparecer no estado de cor, vamos chamar de UA, né? UA, todo esse número quântico A é o número quântico que vai de 1 a 3, né? Está ligado à representação fundamental de SO3. Então, basicamente, né, a busca, né, de uma teoria de grande unificação é a busca de uma descrição dessas, né, desses números quânticos agora. Então, como é que os números quânticos foram aparecendo, por exemplo? A carga elétrica é natural, né? Depois tinha, depois do eletrofraca, o QCD, se ela tem RENC2, o que entre dois números quânticos. Que não poderia ser, por exemplo, dois SO2, por exemplo, né? Por que aqui é CD, SO2 pelo acesso 2, por que ela é um SO3, por exemplo? Né? Não tem dois números quânticos, ali tem dois números quânticos, 3 e I. Esses dois números quânticos são experimentáveis ou são teóricos, assim, uma composição? Isso é bem o início de uma teoria. Vou colocar aqui, deixa eu só colocar essa referência aqui, porque talvez quem vai baseado na fonte, né? O primeiro trabalho que discute as bases, né, dessa unificação, sabor, cor, é o trabalho do Pacheco de Salão de 73. Né? Então, nesse trabalho aqui, nós vamos dizer toda a base do que foi, do que veio a ser, logo depois, a teoria de grande unificação, vem nesse paper aqui do Pacheco de Salão. Basicamente, né, o objetivo principal, o resultado principal desse paper aqui é motivar por que a gente tem que buscar, por que se busca uma descrição unificada do sabor e cor. Então, esse trabalho aqui de unificação. Ele é um físico review. Então, é o que nós, né, quando, quer dizer, claro, o Salan já vinha, né, dessa discussão aqui. Oi? Os primeiros a trabalhar, 72 é o de Jorge. Não, o Jorge é 74. O Jorge é 72, o Gacho. Jorge, 74, 75. Foi do peito do Salan. Então, tem a referência para os três aí. A primeira motivação para a discussão dessa unificação sabor-cor foi esse trabalho do Pacheco de Salão. Oi? O Gucci, sim, primeiro. Vamos dizer assim, a semente, né? O paper seminal do Gucci é esse trabalho. Se você quiser buscar lá na fonte, é esse trabalho. O Georgiai 74, Fritz, Minkowski 75, SO10. Aí veio 74, SO45, SO10 é 6, né? Lá do CTV. Ali já fala desse sim. Não, o S5, é aí que entra o Georgiai. O Georgiai entra com o S5. Eles aqui deixam em aberto o grupo. O Salan e o Pacheco aqui não discutem exatamente se o grupo é S5, se é S ou 10, não especificam o grupo.
dão a motivação por que você deveria unir cor com sabor, mas sem a identificação de qual seria o grupo de grande unificação. Claro que eu já discuti a questão do ranking, né? Mas aí tinha uma série de candidatos, pode ser SO3, pode ser SO5, pode ser SO10, pode ser SO3 com SO3, pode ser SP8, pode ser E6, aí tem muitas possibilidades de grupos de ranking 4. A questão é o ranking. E aí depois você tem que ver qual fenomenologia vai selecionando dentro dos possíveis grupos os grupos que vão ser os possíveis grupos unificados, certo? A escolha do ranking é a escolha dos números quânticos. Pois é, a escolha do ranking é os números quânticos. Então, na interação fraca, nós já fizemos o nosso curso aqui de um semestre, aí, basicamente, foi entendendo por que, né, que a gente associava esses dois números quânticos aos decaímentos beta. Basicamente, o que a gente tinha aqui era a estrutura de duplete que o decaimento beta nos indica, a estrutura de duplete de quarks e a estrutura de duplete de elétrons, né? Então, a gente tinha uma estrutura de duplete e nós vimos que não era possível descrever a teoria eletrofraca só com S2, porque em princípio eu poderia dizer até S2 descreve eletrofraca, mas aí a gente fatalmente teria uma alta interação dos fótons. Então, levando em conta que nós não queremos introduzir não linearidade na QED, então, o vínculo que nós vimos aqui no nosso curso foi que, se nós quisermos manter a teoria de Maxwell, né, vamos dizer, eletrodinâmica, eu vou colocar até a eletrodinâmica quântica, como uma condição de fronteira na descrição dos processos eletrofracos, então, nós precisávamos necessariamente de um subgrupo abeliano. Então, na eletrofraca, né, a estrutura de duplete do decaimento beta, ela está toda feita para indicar o SO2. Então, nós temos os quarks em duplete, nós temos os létons em duplete. O elétron com seu neutrino, o muon com seu neutrino, tal com seu neutrino. Mas essa estrutura é puramente não abeliana. Então, nós aqui fatalmente produziríamos, na hora de obter a QED, a gente obteria uma QED com não linearidade. Então, a gente introduz aqui esse fator, o 1 introduz um novo número quântico, então tem que aumentar o ranking aqui, esse grupo tem ranking 1, esse grupo tem ranking 1. Então, nós aqui aumentamos o ranking para poder dar conta dos processos, inclusive neutros, porque, bom, eu tenho uma fenomenologia que eu não vou ficar repetindo, mas que a gente já sabia que, por TPR, né? Os processos neutros poderiam ter a troca de zero. E aí a gente sabe que não seria só o fóton, mas teria o Z0 também. E aí eu teria alguma interação. Então, nós somos obrigados a introduzir um para resolver essa questão. Então, o rank 2 já fica claro, porque nós sabemos que a interação fraca, se ela tem uma origem em comum com a interação eletromagnética, eu não posso descrever tudo isso com um único grupo não abeliano, eu preciso de um fator abeliano. Então, já ficava claro que eu tinha esses dois números quânticos aqui. Tá? Depois, com a fenomenologia... Aquela carga de eletromagnética para fazer inicialmente. Essa aqui é do realmente tinha? Ela vem já da ideia do Gell-Mann, nenhuma dessas entidades ali, não é que nem na interação forte, cada uma seria medível, né? Separadamente, de isotópico e teria hipercarga. Aí foi feita uma composição teórica, né? Elas são mais intuitivas do que, elas são mais, como você falou, para construir o duplete, do que mais consequências do duplete, e daí uma analogia com o Gell-Mann do que uma coisa assim da boca de isso aqui é não é intrínseco da teoria, isso aqui é uma relação, é como se fosse uma relação constitutiva que você coloca na construção do modelo. Então, você tem que definir como você quer reproduzir uma teoria com interação eletromagnética, você tem que identificar onde é que está o operador de carga eletromagnética aqui. Por quê? Porque a carga eletromagnética ela é um número quântico muito importante, no sentido de que ela define uma regra de seleção. Todo e qualquer estado da natureza tem que ter uma carga eletromagnética bem definida, né? Os estados não existem em composições coerentes de estados de cargas distintas. A carga é sempre bem definida. Então, em toda teoria, inclusive vai acontecer com a teoria de unificação também. A gente tem sempre que dar uma prescrição para quem é o operador de carga eletromagnética. Então, na teoria eletrofraca, se a gente seguir aí, a gente construiu essa relação aqui, quer dizer, a gente tem que dar uma prescrição
para o que é a carga eletromagnética dos estados a partir dos números quânticos fundamentais. O que são os números quânticos fundamentais são esses. E aí, a partir desses, nós compomos a carga elétrica. E aí nós compreendemos que desse número quântico aqui, a esse número quântico aqui, está associado a terceira componente desse campo de gauge, a esse número quântico aqui está associado o outro campo de gauge, que é o campo da liberdade, e que esses dois campos aqui se compõem para formar o fóton e o Z0. Aqui sai o fóton e aqui sai o Z0. E aí, esse fóton é o que vai responder por esse operador, é o campo que vai se acoplar com essa carga. Então, a história da interação fraca fica mais ou menos assim. Mas como é que você descobre esses números quânticos? Isso a gente agora vou usar como pré-requisito do curso. Esses Esses números quânticos são descobertos por causa dos decaimentos de fenomenologia pura, quando você vê isso aqui, né? O nêutron, que decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron, a gente já sabe os atributos de carga desses objetos aqui, e eu sei que, como eu já constituí uma estrutura de Lagrange, eu sei que eu tenho SO2. Se eu tenho SO2, eu tenho que ter um número quântico no rank 1. Então, eu tenho um operador só na subálgebra de Cartan. Né? Boto um nome nele e qualquer. Como é SO2, eu chamo de spin isotópico, por questões históricas. Como a interação é fraca, chamo de fraca porque é um spin isotópico associado à interação fraca. E aí eu sei que eu tenho que produzir uma interação abeliana mais, para poder reproduzir uma QED sem não linearidade. Eu quero ter uma QED genuína. Se você falar, não, vamos reproduzir uma QED com não linearidade. Aí você já pode, não precisaria necessariamente de um, você poderia trabalhar com um grupo mais amplo. Poderia ter ser um SO2, se você quisesse. Mas então, nós precisamos produzir um outro número quântico pelo menos um fator abeliano. E aí também, claro, bota um nome nisso, chama de intercâmbio fraco. Mas esse segundo número quântico aqui, ele sai da necessidade de eu evitar a formulação de uma eletrodinâmica com fótons em alta interação. Eu quero eliminar a não linearidade da eletromagnetismo. Então, eu preciso produzir esse número quântico. Então, fica claro desde o início que essa descrição aqui ela vai ter um grupo com rank 2. Essa seria, vamos dizer assim, a construção fenomenológica. Se você estivesse olhando, né, os detalhamentos que são desse tipo aqui, você automaticamente vê que você não acha que o dubleto foi o início? Que você perguntou o quê? O dubleto. Se é o início? É o início. Dizer do dubleto, bom, agora eu tenho dubleto, eu posso ter. Nesse caso, o dublete é mais fundamental ainda do que o próprio. Você começa com o dublete. A interação fraca, ela te sugere justamente o dublete. A interação fraca, ela te sugere justamente a estrutura de dublete. Leptons sempre acompanhados de seu neutrino e mudança de sabor do quarto. O que é fundamental para a interação fraca é justamente a troca de sabor. Na interação eletromagnética, não. O elétron absorve e emite fótons e continua elétron. O pósitron emite e absorve fótons e continua pósitron. Na interação fraca, não. A partícula, ela troca de sabor. A violação de paridade não ajuda a você excluir o objeto, por exemplo? Não, a violação de paridade. Porque diz que você tem que diferenciar explicitamente. Mas vamos dizer, a violação de paridade, ela está muito ligada só à estrutura quiral, que é puramente espaço-temporal. Você poderia ter o elétron left e o neutrino left e não ser isso que te dá a estrutura. O que te dá a estrutura de dublete é a associação de dois sabores, são os sabores. Elétron, quer dizer, lepton com neutrino e 2 quartos, né, agrupados, um quarto que é determinante. Eu acho que é isso que é fundamental. Então, a estrutura SO2, a interação eletrofraca é marcada pelo SO2. O SO2 já te diz que tem essa simetria com um certo número quântico. A questão é, por que introduzir um? Por que eu tenho que introduzir um? Por que eu não fico só no SO2? Eu tenho que introduzir um para poder distinguir entre, no fundo, as correntes neutras, né? E a troca de processos nas correntes neutras.
Por exemplo, tem uma série de argumentações fenomenológicas que nós podemos usar. Por exemplo, corrente neutrino, uma corrente só de neutrino. Uma corrente só de neutrino é uma corrente neutra, mas o neutrino não interage com o fóton dentro do modelo padrão. Então, a interação neutrino-fóton é uma interação induzida por correções quânticas, mas não existe um vértice direto neutrino-fóton. Então, para eu poder reproduzir esse fato, eu preciso de um luminosity. Se eu tivesse só SO2, eu não teria como fazer isso. Se eu fosse associar o fóton ao bóson vetorial neutro do SO2, ele certamente se acoplaria com o neutrino. Então, eu tenho uma fenomenologia que vem da física de neutrinos também, que pode me indicar a necessidade de aparecimento de um outro. Então, o rank 2 da interação eletrofrágil tem muitas motivações. A estrutura de nucleides, a estrutura de correntes neutras, eu posso ter corrente neutra, nada me impede, então eu quark U trocando fóton, né? Tem interação eletromagnética entre quarks U. Então, eu tenho uma corrente neutra que vai estar interagindo com o fóton. Mas aí, agora, quando eu pego o neutrino, essa corrente neutra aqui, ela não vai estar interagindo com o fóton, ela tem que estar interagindo com o outro objeto. Então, para isso, eu preciso de um outro número. Esse que é o fato experimental que está por trás de tudo. O que eu pergunto é, no fundo, só tem um. Só tem Não, só tem um número quântico, que é o que é eletromagnético. Quer dizer, os outros dois são uma composição teórica. Eu diria que não, agora eu entendo o que você está falando, mas eu diria que não. Eu diria que não pelo seguinte, a gente tem que pensar que a gente está diante de uma teoria de Gage que tem diferentes fases. Se eu estou acima, né, daquela região que nós estudamos, aqueles famosos 246 Hz, né, que é a escala de quebra, aqueles dois números quânticos, eles têm muito mais sentido do que na teoria quebrada. Depois que há a quebra da simetria espontaneamente pelo Higgs, aí sim, quem manda em tudo, o que sobra é a carga eletromagnética. Mas se eu estou antes da escala de quebra, se eu estou na fase da teoria em que a simetria SO2 e 1 ainda é exata, se eu for olhar uma física lá em cima, eu vou ver a simetria, vou ver o número quântico de espin isotópico e o número quântico de intercarga. É porque nós já estamos considerando que nós estamos no regime de baixas energias, né, onde nós já tivemos a quebra do SO2. O que nós estamos falando, isso que você falou, te coloca aqui, ó. Te coloca aqui. No 1 eletromagnético. Então você já supõe que aqui você já teve um Higgs, né, que se materializou. Aí aqui sim, você está nessa situação. Esses dois caras, vamos dizer assim, eles são mera composição dessa carga aqui. Mas se eu estou aqui, isso aqui faz mais sentido do que isso. Esse número quântico, esses dois números quânticos aqui, são duas simetrias exatas. Então, são números quânticos que classificam os meus estados físicos. Mas eu, por exemplo, comparando com a interação forte. A interação forte, você tem o SO2, Forte. Que seria o 3 ali, você sabe que aquilo é conservado. Você teria uma intercarga. Você não tem quebra de simetria. Então você ali não tem discussão. Você pode até construir a carga elétrica. Agora, estou te ouvindo. Como o Guilherme construiu, entendeu? Isso é uma construção do Guilherme Cubo, né? E com as duas coisas já conservadas independentemente. Aqui, a pergunta que tem, você trouxe aquela formação do Guilherme Cubo e fez uma formação, mas no fundo só tem um número quântico, ou você tem realmente dois números quânticos, como você falou, quando não foi quebrada, eu tinha os dois números quânticos, mas quando não foi quebrada, ficou aquela discussão da supersimetria, quando não é quebrada, depois quando ela é quebrada. Eu tenho aqueles dois números quânticos. A interação fraca não é em cima da conservação do 3 e nem em cima da conservação do I. É assim.
interação fraca, quando você constrói toda a ação das interações fracas, quando você coloca o setor de Higgs, quando você planeja o potencial, quando você escreve as interações de Cauchy, todas entre os leptons e o Higgs, tudo isso, quem te dita é o SO2, não é a simetria exata. Então, quando você constrói a atuação que é invariante, e mesmo que haja quebra espontânea da simetria, em termos de ação, você não perdeu a simetria. Diria que tem processos de interação fraca que conservam o I3 sozinhos e não tem problema. Isso, se você tiver altas energias, se você estiver estudando o espalhamento elétron-neutrino no LHC, não sei que você pegue, no LEP você, por exemplo, acelerava elétrons e pósitrons, né, na faixa dos 200 GeV. Suponha que agora você coloca uma interação entre elétrons, bom, se acelera elétrons a energias altíssimas, na faixa de TeV. Você tem uma máquina, então você vai produzir agora, os elétrons vão estar interagindo fracos, eles vão estar trocando, você vai jogar energia no teu sistema físico, vai jogar energia no teu acelerador. Então, você agora vai dar energia para o modelo padrão. E aí o teu elétron, quando ele for interagir, ele pode trocar fóton, ele pode trocar Z0, ele pode trocar Higgs, ele pode trocar todo aquilo que o modelo padrão permite. Então, se você colocar elétrons nessa faixa de energia, você vai ver, você veria a simetria. É como se você estivesse trabalhando em 2 níveis, você restaura a simetria. Então, você não quebrou. Você está numa faixa de energia bem acima da condensação do Higgs. Então, essa aqui eu acho que é a discussão que a gente tem que fixar bem, tanto para a eletrofraca quanto para a grande unificação. É que você tem uma teoria de leite com diferentes fases. Você pode estar na fase exata ou na fase quebra espontânea. Se você tiver energias altas o suficiente, você vai estar na fase da simetria exata. Então, quem vai estar coordenando a dinâmica vai ser os pinos opostos. Fraca vai ser hipercarga fraca. Eu sabia que daí a hipercarga fraca, para mim, curiosidade. Você pensava que inclusive, você sempre tinha que o I3, juntando os dois, você conserva, também discutir. Mas, digamos, era diferente do caso da interação forte. O ônibus tinha um I3 lá sempre controlado independentemente. Tem quebra espontânea, exatamente. A interação forte, ela nesse sentido, ela tem a riqueza lá do setor confinante, do setor não confinante. Ela tem também a fase não confinante, a fase confinante, infravermelho e ultravioleta, mas do ponto de vista da comparação com a interação eletrofraca, ela tem um diagrama de fase nesse sentido mais claro, porque não há uma quebra espontânea da simetria. O que você tem é diferentes regimes assintóticos. Na teoria eletrofraca, não. Você tem uma quebra espontânea da simetria. Se você tem energia muito alta, suponha que você esteja estudando a interação de elétrons, a energia na faixa de TeV, 10 TeVs. Vamos nem colocar 1 TeV, falta 10 TeVs. 10 TeVs são 10 a 4 GeVs. A massa dos bósons vetoriais intermediários é na faixa dos 10 a 2 GeVs. E o nível de precisão da interação eletrofraca, da interação fraca, é na faixa de uma parte, agora vai ficar uma parte 1000, mas é uma parte 100, uma parte 1000, você está aumentando o nível de precisão. Então você, para muitos eventos, você pode dizer que se você está acelerando elétrons até a faixa de 1 TeV, 10 TeVs, digamos assim, você poderia estar desprezando a massa dos bósons vetoriais intermediários. Nesse nível de aproximação, é como se o W e o Z0 fossem de massa nula. Então, se os bósons vetoriais ficam de massa nula, é porque você recuperou, você perdeu a noção. Então, os bósons vetoriais são de massa nula, então você recuperou a simetria de Leite. Então, se você tiver um limite assintótico bem significativo, você reconstitui a simetria realmente, não é uma coisa auxiliar. Isso aqui é uma relação que está só no papel, é só um imaginário. Se eu tiver energias baixas o suficiente, os bósons vetoriais terem massa significativa. Se eu estiver trabalhando a 1 TeV, por exemplo, quando o LEP fechou as portas, né, em 2001, e o máximo que o LEP atingiu foram 204 GeV no centro de massa,
Você ali estava falando de elétrons acelerados, elétrons e prósitons acelerados a essa faixa de energia, 10 a 2 GeV. Nessa faixa de energia, os bósons vetoriais que realmente são massivos, você está com isso aqui, essas simetrias foram quebradas. Mas se você agora tem elétrons superenergéticos, 10 TeV, não é o caso do LHC, porque o LHC é uma máquina de prótons, né? Mas se futuramente, a partir de 2030, for realmente construído o NMC, que vai ser a nova máquina de elétrons, para poder fazer testes de precisão a partir do LHC, você vai estar acelerando elétrons a energias onde você vai estar realmente estudando a interação fraca no limite exato. Você vai estar se aproximando muito mais do regime exato da interação fraca do que do regime quebrado. Eu dizer que em 3 e Y aparece o independente. Você conserva independente. Sim. Essa relação está no papel porque são as contingências da nossa vida experimental, os aceleradores, que a gente também está interessado em estudar a interação nesse regime de energia. Mas se eu agora tenho um processo, hiperprocesso, super energético, eu estou na faixa em que as coisas do mundo são exatas, então eu não quebrei a simetria espontaneamente. O Higgs, né? O valor esperado do Higgs, se o valor esperado do vácuo do Higgs para quebrar a simetria 246 GeV, né? Para aquele cálculo na faixa de 246 GeV. Se eu estou trabalhando a 10 TeVs, eu estou com 10 a 4 GeV, então eu tenho 2 ordens de grandeza a mais. Então, pode ser para muitos efeitos, eu posso desprezar o Higgs. É como se o Higgs não tivesse adquirido o valor esperado do vácuo. Porque o valor esperado do vácuo do Higgs para todos os efeitos é zero. Eu diria, Dori, aqui, isso aqui é sério. Não é uma relação auxiliar que vai servir só no caso da quebra espontânea de simetria. Se eu não tiver a quebra espontânea da simetria, de qualquer maneira o elétron tem carga elétrica. A carga elétrica dele continua a satisfazer essa relação. Só que isso isoladamente é conservado e isso isoladamente é conservado. O que a gente viu no curso de eletrofraca é que o valor do vácuo do Higgs, né, ele quebra essa simetria, quebra esse gerador, mas não quebra a combinação desses dois geradores. É quando a gente extrai o que sobra que a gente identifica com a eletromagnética. Mas se você tiver uma faixa de energia muito alta, isso é exato, isso é exato, isso é exato. Então, a física do S2 ela é controlada pelo I3 e pelo Y mesmo. Agora, eu estou estudando números quânticos. Os números quânticos da QCD é pouco. E o Hunt é 2. Então você devia ter um espinho isotópico. Devia ter alguma coisa. Você tem espinho isotópico forte, que é. Aí você vai no outro S2, que é o S3. Então você vai ter lá no S3, que está fazendo o curso Sebastião, deve ter visto os 8 geradores de S3, as lâmpadas, vamos dizer, da representação triplete, as 8 matrizes de Gell-Mann, lambda 1, lambda 2, lambda 3, tá? Lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda 7, lambda 8. O que se fala na QCD? A gente sabe que, pegando pelo menos a representação de Gell-Mann, esse gerador comuta com esse gerador. Então nós temos 2 geradores que comutam entre si, lambda 3 e lambda 8. Então, se eu tenho 2 geradores que comutam entre si, os meus estados físicos podem ser identificados, especificados por autovalores simultâneos desses 2 operadores que comutam. Então você tem 2 números quânticos. Aí você chama espinho isotópico forte e ter carga forte. Aí é só nickname, né? É só nome fantasia. Aí mas você tem 2 números quânticos que você rotula pelos estados. Eles constroem a cor, acho que com I3 e Y constrói a carga elétrica. Não, aí você não tem uma carga de cor. Você pode até definir esse operador esquecido. No caso da QCD, isso é conservado isoladamente e isso é conservado isoladamente, nada te impede de dizer assim, eu vou definir um objeto chamado carga de cor. O que é isso aqui? Você pode fazer isso. Mas não é, a gente não está tendo um compromisso com a carga eletromagnética. Isso que eu estou querendo dizer. Você tem só o setor de S3. Carga eletromagnética na interação forte. Se você está na interação forte, você não está interessado. Se você recorta só a interação forte, você não está mais interessado na interação eletromagnética. Quer dizer, você está num mundo dominado pela interação forte. Então, quem domina são esses 2 números quânticos. Essa carga de cor
ela não deveria ser anterior à carga eletromagnética. Quando o bilhete existia, assim, a presença dela... É uma questão de ponto de vista. Assim, você pegou o grupo S3, você pegou T92, você botou T93, T92. E daí aquela construção ali é consequência. Daí ela pergunta, será que você não tem que ter uma metodologia com uma carga de cor também? Eu tenho. Só que, digamos, eu não preciso fazer o QC. Eu consigo fazer a fenomenologia dos números quânticos do corpo, o meu I3 e o meu Y. Diferentemente da interação eletrofrágica, porque na interação eletrofrágica, você sabe que você tem um regime em que é dominado pela carga elétrica. Então, você tem um número quântico que essa interação residual define. No caso da interação forte, você não tem uma interação residual, porque você não tem quebra espontânea da simetria. Então, você não precisa se preocupar. Quer dizer, você implicitamente está definindo um QC. Quando você tem o I3 e tem o Y, esse QC é meramente redundante. A dinâmica da interação forte está toda no I3, no Y, né? A cinemática, ela classifica os estados. E a dinâmica está nas interações. A interação é S3, quando você incorpora os grupos, né? Coloca os quartos na representação fundamental, faz as correntes interagindo com os grupos, você tem a dinâmica de S3 ali. Quer dizer, aquilo está automaticamente embutido na tua descrição. O que você vai falar, Pedro? Tinha um comentário? Uma coisa que você falou que nos para energia autossuficiente você não tinha os Aqui bósons é massivos. Então você na verdade não tem nem os bósons W maior W menos. Não bósons tem. de Gauge. Você está no mundo S2, você tem AMI1, AMI2, AMI3, isso. Você reconstitui a teoria muito antes da quebra, exatamente. Você não tem, você está falando do AMI1, AMI2, AMI3 e do BMI. Então, literalmente, então, eles são justamente os portadores daquilo ali, não os autovalores misturados depois da rotação. Isso, não, exatamente. Eles são os portadores daquele número. Então, nessa escala de energia, você teria acesso direto ao I3, da mesma forma que você hoje, direto acesso à carga? Exatamente. Eu diria que sim, porque você está numa região em que essa é a simetria exata. Então, você pode classificar os seus estados quânticos por esses autovalores. Esse operador hermitiano que é concentrado. Então seria, no experimento fictício, seria quase que mais natural esperar no dia 3 e no que a carga. Exatamente, Claro, você pode montar essa relação exata em qualquer nível. Qualquer nível, essa relação é sempre exata. Mas o primeiro que eu chegaria não seria o 3 ou o Porque quando você escreve a ação, quando você fala, eu escrevo o meu dublete de quartos, né? Então você tem lá o teu quarto U, tem o teu quarto B, você tem o teu dublete de elétrons. E você faz os acoplamentos, tanto nos bósons de Gauge, das interações práticas, né? Quanto do S2 quanto do I1, o que você está usando para acoplar esses campos aqui? Você está usando essa carga e essa carga. Na verdade, esses caras aqui, antes, se você não tem quebra espontânea de simetria, você está vendo isso que já determinou toda a dinâmica, todo o lado, toda a ação está fixada ali, você determinou todas as interações. Simplesmente com a quebra espontânea de simetria do Higgs, o que você vai fazer é redefinir o que são as excitações físicas. Você vai simplesmente mexer na cinemática, o que são as excitações físicas, mas as interações já estão definidas antes da quebra. Você não esperou quebrar para depois escrever a ação. Você escreveu a ação levou a quebra, e aí depois você simplesmente redefine os estágios. Mas as interações já foram todas fixadas por S2. Então, isso é que é determinante. Então, a autoenergia não meça diretamente os campos Gauge. Eles não são assintóticos mesmo dentro dos vértices. Se você tiver energias muito altas, você está na energia de grande unificação, que é 10 a 16 Hz. Nessa escala de energia, você já perdeu completamente o controle de quem é W mais e quem é W menos, porque esses estados que se formam, eles são caracterizados por uma massa típica de 10 a 16 a 2 Hz. Então, você está com 14 ordens de grandeza de diferença, a tua interação está num regime em que ela não vê mais essa separação. Os estados são os estados fundamentais, são os estados de 3 e Y. Quando você não vê a nível de precisão, porque a gente é pobre em precisão, ou se a gente tivesse precisão suficiente, a gente veria? Não, eu acho que não, porque você estaria já no regime. Quer dizer, vamos ver,
precisão infinita, se pudesse. Se você tivesse uma precisão infinita, pudesse detectar o efeito do 10 a 2 GeV na massa, claramente você veria um efeito pequeno, mas veria. É porque para todos os efeitos você já você restaurou o estado fundamental da tua teoria. Então você já esses objetos, porque o que são esses bósons vetoriais massivos? Eles são flutuações. Flutuações quânticas, toda flutuação quântica tem relação aqui com o ground state. Você tem que definir. O ground state é esse aqui. Então, esses objetos estão flutuando aqui. Se você agora vai com uma energia tão alta quanto 10 a 16 GeV, você saiu do estado fundamental em torno do qual você mede os seus dados. Se você agora mudou o estado de vácuo, você muda as excitações. Então, você não vai ver mais os dados, você vai ver as excitações compatíveis com o novo vácuo que você tem. É um problema de mecânica quântica. Tem que definir o estado fundamental. Quando você define o estado fundamental, você vai medir tudo que é a flutuação em relação a esse ground state. Se eu agora, meu ground state não é mais esse, é esse, o que eu vou medir como flutuação quântica? Eu vou medir por aqui, não, isso eu esqueci. Então você tem que entender que toda teoria quântica, a primeira coisa que você tem que saber ela é quântica em relação ao que vai. Então, quando você está numa energia muito alta, muito baixa, o que você está fazendo é mudar o vácuo. Então, se o meu vácuo é o vácuo que o Higgs definiu em 246 GeV, eu vou medir todas as excitações em relação a esse vácuo. Se eu agora estou uma energia altíssima, em que o Higgs não se cristaliza abaixo desse vácuo, que está vá para o outro, eu vou ter que medir a flutuação em relação a esse novo vácuo. Porque uma teoria quântica só faz sentido quando você faz medir em relação ao estado fundamental que você define. Se você tiver vários estados fundamentais, você tem uma mistura de fase, aí você fica perdidão. Na mecânica quântica, tudo bem, tem que elemento. Mas em teoria quântica de campo, não. Então você tem que ter um vácuo bem definido para poder não ter mistura de fases e definição de fases. Certo? É diferente, a gente fica meio perdido nisso, né? A gente fica meio. Porque a gente pensa que essa relação é uma relação simplesmente que está no papel, uma relação imaginária, né? Não, essa relação, esses números quânticos aqui, eles não são só constitutivos da carga elétrica. Num certo momento, eles são os fatores principais. Quando eu estou nesse vácuo aqui, esse cara aqui comanda. Sobrou essa simetria residual. Mas se eu tiver um vácuo que não é mais isso, é isso aqui, esse cara e esse cara comandam. Isso aqui, como o Deus falou, isso aqui é sempre isso aqui é conservado, isso aqui é conservado, isso aqui é sempre conservado. A questão não trivial é quando isso aqui é violado, mas isso aqui é conservado. Quer dizer, o vácuo eletrofraco é isso. Isso viola, mas isso conserva. Essa aqui é a história. Então, na grande unificação, a gente tem um problema semelhante, mas a gente já entendeu o problema na teoria eletrofraca. Legal? Tá? Então, esse trabalho aqui vale a pena. Digo assim, já que vocês bem de férias do carnaval, tá? Dê uma olhada nesses trabalhos clássicos, sabe? Porque esse trabalho do Fatih do Salão é muito bonito, porque ele é um trabalho muito discutido. Você entende? Ele fala que o tempo todo ele coloca ideias, né? Claro, tem equações, mas ele coloca as ideias que estão por trás. Então vale a pena ler esses trabalhos também na vida, sobretudo quando a gente tem o primeiro contato. Depois a gente vai pegar o que é mais atual. Vou ler algum review de grande unificação, ligado com supercorda, ligado com supergravidade, coisas mais atuais. Mas se a gente quiser compreender a essência dos fatos, é bom voltar a esses papers, que são os papers seminais, porque a gente entende por que o cara pensou assim, por que o trabalho andou dessa forma, por que eu não tomei essa direção, não tomei aquela. Então, esse trabalho do Fatih do Salão, ele é muito importante. Você vê, em que ano que nós estamos? 73. Qual é o contexto de 73? 72, QCD apareceu. Então, 73, a primeira coisa lá, 68, teoria eletrofraca, 72, se constitui a QCD, 72, o Kobayashi e Maskawa fazem a violação de CT na interação fraca, introduzem já a
previsão da terceira geração de quarks, terceira geração de elétrons que ainda não existiam. Então, esse trabalho está bem dentro, vamos dizer assim, de um fluxo histórico razoável, que é entendemos o flavor, entendemos a cor e a interação eletrofraca, ela nos mostra que a carga elétrica, quer dizer, a interação eletromagnética e a interação fraca, elas podem ter uma origem em comum na teoria eletrofraca. A questão é, se está aparecendo essa simetria de cor, será que essa simetria é tão periférica ou será que ela também pode ser unificada? Então, será que tem sentido eu falar numa unificação entre sabor e cor? Porque a interação eletrofraca, no fundo, ela é uma unificação dos sabores. Eu tenho uma teoria única para os diferentes sabores. Então, eu vou fazer uma teoria e eu tenho o quark U, B, neutrino, eletroneutrino, o quark C, o quark S, o quark T, o quark D, todo mundo tem as interações. Então, eu estou mostrando que todos os sabores têm uma teoria universal para todos os sabores. Então, a unificação dos sabores, ela já está na teoria eletrofráca. A questão é que a interação forte, ela vai definir uma interação com a cor. E aí, a minha pergunta é, será que dá para perceber que cor e sabor têm uma origem comum? Então, a teoria de grande unificação, ela vai te mostrar que sim. Da onde é que sai a cor, da onde é que sai o sabor? Na verdade, sai tudo de alguma simetria mais profunda, que pode ser SO5, SO10, certo? E o nome do partícula é? Jogesh partícula. Jogesh. E tem o C também, eu sei que é JC partícula. É só o C, não sei o que é. José? Não, Jogesh. Não é José, filho? Ah, não sei, é o nome lá, é o nome lá bem galês, eu não sei o significado desse nome. Tá? Agora vamos ver. A história do produto, a pessoa está querendo unir coisas. Fazemos de tinha arroz e tinha bife, que está fazendo botar os dois juntos no mesmo prato. O primeiro espírito é criar um multipleto e depois buscar o grupo. Ou busca o grupo e depois vai tudo. A partir de estar com o grupo, você começa a ter toda um cassete de grupo. Que você Entendi. Todo mundo entendeu a questão? O que é mais fundamental? Eu entender a estrutura de multiplate ou entender o grupo. O multiplate pode sugerir vários grupos. Né? Por exemplo, se eu tenho 3 cores, será que o grupo é SO3? Será que o grupo é SO3? Será que o grupo poderia ser SO2 por SO2? Será que se eu tenho 3 cores, eu poderia ter um grupo, vamos dizer, SO3, SO2 por SO2, SO3 cross SO3, por exemplo? Então, se você tem a estrutura de multiplate, não fica muito claro quem é o grupo. Depois você tem que amarrar melhor o que é o grupo. Agora, se você tem um número quântico, fica mais claro. Por exemplo, na interação fraca, se você perceber, por exemplo, olha a fenomenologia das interações fracas, se tinha, você sabia muito, até 1958, o que se tinha, basicamente, foi quando Li e Yang fizeram a violação de paridade, em 56, basicamente você tinha, assim, uma enciclopédia de dados de interação fraca. Você começa a perceber leis de conceito, os processos fracos, decaimentos fracos, reações fracas. Você começa a perceber que tem certos números, alguma coisa que começa a ser conservada. Todos esses processos obedecem. Aí é uma questão quase que de farmacopeia. Você tem que identificar alguma coisa que é conservada. Se você primeiro percebe a conservação, fica mais fácil você chegar ao grupo. Porque o número de leis de conservação seria o número de geradores conservados. O número de geradores conservados, e que, se você mede esses números individualmente, significa que eles são grandezas mutuamente mensuráveis, portanto, comutantes. Então você chega ao ranking do grupo. Se você sabe o ranking do grupo, é muito mais fácil você chegar ao grupo. Você tem um grupo de ranking 2. Quais são os possíveis grupos de ranking 2? SO2 está fora, SO2 tem ranking 1. SO3 tem ranking 2. O 1 cross o 1 tem ranking 2. SO2 cross o 1 tem ranking 3, ranking 2. SO4 tem ranking 2.
SO5 tem rank 2. F2, que é um grupo de lixo excepcional, eu diria excepcional. G2, perdão, G2 tem rank 2. Então você já começa a selecionar os grupos pelo rank. Pelo multiplate, o trabalho, vamos dizer assim, é mais arbitrário, você tem mais possibilidades. Então, agora, depende das contingências em que você percebe uma simetria na natureza. De repente você percebe a simetria pela estrutura de multiplate. Você começa a perceber, eu tenho uma degenerescência muito grande, eu tenho várias partículas distintas, mas aproximadamente com a mesma massa. Então isso reflete para você uma estrutura de multiplate. Quer dizer, aproximadamente, você imagina, se as massas são um pouco diferentes umas das outras, significa que talvez isso seja uma pequena violação de uma simetria, mas a simetria identificaria todas essas massas que eu estou vendo aproximadas. Então isso te daria a estrutura de multiplate. Então você pode observar a simetria pela estrutura de multiplate, ou você pode observar a simetria pela estrutura de números quânticos. Você começa a observar as leis de conservação, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando você chegou à extremeza nas interações fortes. Quando você chegou à extremeza nas interações fortes, você percebia que tinha eventos em que apareciam muitos tipos de bares. E aí você via que aqueles bares, eles sempre estavam envolvidos nos mesmos processos, que era a conservação da extremeza. Então você criou um número quântico a partir de uma lei de observação, a partir de uma observação experimental. Você chegou na extremeza, que é um número quântico, pela observação experimental. Então você chegou ao grupo SO3 de sabor, quer dizer, quando Gell-Mann escreveu o SO3 de sabor, ele não escreveu assim do nada. Por que Gell-Mann pegou o SO3? Mas teve outros. Teve gente que pegou o SP4, teve gente que pegou o SO5, teve gente que pegou o SO4, SP4, a gente pegou, aí o Gell-Mann pegou o SO3. Então, o que você sabia naquele momento é que você estava diante das interações fortes e que elas definiam duas cargas conservadas. Então, você tinha um rank 2. Você sabia que deveria haver uma simetria fundamental na natureza governada por um grupo com rank 2. Esse é um caso, vamos dizer, excepcional. Quer dizer, você sabia do experimento que você tinha dois números quânticos conservados. Essa é uma física galileana. Você foi uma experiência, uma teoria. Você já tinha um rank 2, daí você escolheu o grupo. Isso. Mas muitas vezes, vamos dizer, o sujeito não é nem galileano nem nada. Ele é arquiteto, ele faz que nem vocês ali. Ele fez um multipleto a partir da arquitetura. Isso. Então você tem aquele multipleto ali, aquele dupleto, tem uma arquitetura. Daí qual é o grupo e qual é o número quântico? Se vocês que são jovens, né, forem observar a literatura da área de 1977 em diante, vocês podem pegar, sobretudo 77, 78, 79, 80, 81, vocês vão ver que houve uma explosão de grupos grandes unificados. Então é o que você está falando. Os arquitetos, eles se colocaram na frente de tudo. Você inventava o teu grupo, você tinha dificuldade de emprego. Estava publicado. Então você estava inventando grupo. Então você realmente era uma questão de jovem, de você ter jovem. Então, quase todo pós-doc tinha que ter embaixo do braço o seu grupo de grande unificação. Durava alguns meses. Né? Mas se você quisesse arranjar um emprego, você tinha que ter um portfólio. Era meu grupo de unificação é SU14. Meu grupo de unificação é SU10. Então você tinha essa. Se você quisesse, bom, você era pós-doc nessa época, você sabe que a luta era essa, ela tem um grupo de grande unificação. Por quê? Aí você saiu do experimento, você falou, bom, tem um grupo grande, o que eu quero? Quais são as condições de controle que eu tenho que reproduzir? SO3, SO2, eu tenho que chegar no modelo padrão. E aí eu posso fazer a construção mental que eu quiser, contanto que como condição de controle, eu chego no modelo padrão, eu tenho um decaimento do próton estável. Aí outro teste que poderia desestabilizar um modelo é até o próton decai muito rápido, 10 a 31 anos, por exemplo. Normal, né? 10 a 33 anos. Então, você poderia fazer um grupo de unificação muito legal, mas aí você ia calcular, vamos falar sobre isso, o operador de dimensão 5, que dá o decaimento do próton, que esse é o grande, vamos dizer, praticamente o calcanhar de Aquiles
dessa construção, desse colosso de Rhodes, que pode ser uma teoria grande unificada. O probleminha está ali. Olha a massa vital. Caiu muito rápido, está fora. Vê os monopolos magnéticos, a gente tem uma série de testezinhos. Então, mas aí é a discussão. Saiu do papel ou saiu da experiência. Então, a teoria eletrofrata também, uma teoria, vamos dizer, nesse sentido, ela foi formulada meio galileanamente. Se observou, foram os eventos fracos, tinha uma estrutura de correntes SO2, uma álgebra de correntes SO2, até se chegar na teoria de Salant-Schweinberg. Mas havia muito dado experimental que alimentou essa teoria. Na interação forte, a mesma coisa. Você tinha muito dado experimental que alimentou. Tá, queria falar alguma coisa? Pode falar aqui. O Guilherme, ele foi Galileu puro, ele viu ali, a sacação dele, ele viu dois números quânticos, e daí começou a construir a ordem dele. Aqui, agora, você tem na interação franca, você aparece uma forma que era de Guilherme cubo, chamada agora de Guilherme Nishijima, mas a mesma estrutura. E a pergunta que tem é a seguinte: sabe que nessa de Guilherme Nishijima, você tem dois números quânticos chamados indiretos, certo? E você tem uma nova estrutura para a carga elétrica. Aquela carga elétrica que dava choque com o Maxwell, agora ela tem dois números quânticos compondo ela, indiretamente ou diretamente, mas tem dois números quânticos compondo. E isso é uma diferença que aparece você agora não é tão um arquiteto só do doblete, mas você voltou trazendo os dois números quânticos. E eu vou juntar essa arquitetura do doblete com essa nova dois números quânticos construir a carga elétrica. Então a carga elétrica não é mais DLT, mas é essa maneira de chegar à carga elétrica. E junto com isso aqui, que teoria, que grupos que eu vou compor. Eu acho que isso para mim é um pouco. Isso vem antes de Higgs, de outra massa. Então você tinha uma arquitetura de duplete que você não podia sair. No nosso curso a gente discutiu sim, a gente só foi falar, e agora? O que eu preciso fazer? A gente colocou o Higgs lá na frente. Toda a nossa construção foi em cima das conservações, dos números quânticos, do que é a carga. Depois é que a gente falou, por que eu preciso de um campo extra, de um escalar? É isso mesmo, eu acho que a gente tem que começar. O pessoal fala muito das sacadas do Einstein, né? Eu acho que você ter colocado, claro que teve uma base, a carga com uma soma de dois números quânticos, foi uma jogada assim, que se jogou em cima também forte, assim. Ela não tem uma premissa. Não, deixa eu só ressaltar o que você está falando. Eu acho que esse, vamos dizer assim, se a gente diz, qual é o ponto genial da teoria SO2? Não é o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs é um mecanismo. Mecanismo a gente faz. É um mecanismo. Ponto interessante é você saber, será que eu tenho uma origem mais microscópica para a carga elétrica? Quando nós vemos a carga elétrica na eletrodinâmica, o que está por trás dessa carga elétrica? Ela é a essência fundamental ou existe algo mais essencial por trás dela? Eu acho que a gente entende que existe algo mais essencial. A gente começa a olhar mais microscopicamente a origem da carga elétrica. Então eu acho que essa relação de Gell-Nishijima, do S2, a carga eletromagnética como sendo a hipercarga mais o spin isotópico mais a hipercarga, essa relação é um dado constitutivo muito importante da teoria, porque essa relação é que vai me dizer, bom, o que eu sei que eu tenho é uma carga elétrica conservada, mas essa carga elétrica conservada, ela provém de algo mais fundamental. E o interessante é que o óbvio seria nós todos pensar, bom, essa carga conservada, ela deve estar vindo de coisas que são conservadas. E justamente a ideia, não, ela está vindo de objetos que são quebrados. Então, eu tenho cargas que são violadas, mas que se combinam para dar uma carga que é conservada. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Depois botar o Higgs, tudo isso, vamos dizer assim, eu, na minha opinião, acho menos fundamental. Eu acho que o Higgs é um mecanismo, mas essa relação é uma relação que mostra por que você tem que colocar o mecanismo do Higgs. Ela está muito anterior ao Higgs. Eu acho que nesse estudo dessas simples, aparece bem essa questão, né? Você tem uma simetria, todo mundo tem uma simetria, né? Ela vem do multipleto, ela vem do quântico, ela vem do grupo, assim, então como é que eu ganho uma simetria? Claro. Assim, quer dizer,
E aí ele tem origens bem diferentes. Bem diferentes. Sem dúvida. Sem dúvida. A supersimetria foi o primeiro exemplo. Já vou lá, esqueci não. Supersimetria, só para fechar aqui essa discussão, a supersimetria foi o primeiro exemplo desse contexto, em que você rompe com essa bandeira galeriana. Você agora, você não tem nenhuma fenomenologia em princípio. Fenomenologia mesmo, fenomenológica. Você tem fenomenologia teórica. Você pode fazer experimentações teóricas para chegar na supersimetria quando ela apareceu. Em 73, esse ano aí. Não pense que a discussão da supersimetria está desconectada disso também, não está. Quando o Salan estava interessado lá com o Patti nessa unificação cor-sabor, se vocês forem olhar a produção científica do Salan em 72, 73, ele já estava buscando uma unificação muito mais ampla. Estava falando do SO6. O Salan estava mexendo com o SO6 para poder ver se podia unificar simetrias internas com simetrias espaço-temporais. Então, a discussão era essa. Tem que ter alguma coisa mais fundamental. Então, a supersimetria ela entrou nesse momento em que você rompe com qualquer observação. Você não tem estrutura de multiplete, você não tem números quânticos conservados, e você entra com uma nova simetria que vai te trazer novas partículas. Por que esse passo foi fundamental e por que ele aconteceu naquele momento? Foi casual? Não, né? A supersimetria entrou ali naquele momento porque tinha muito mais coisa em torno dessa discussão. Tá, você pode falar aí? Não, só voltando na discussão das cargas conservadas ou multiplete, não sei se eu estou na linha certa, mas eu acho que foi exatamente a diferença entre o trabalho do Yang Mills e o trabalho do Gell-Mann, né? Isso. O foco do Yang Mills foi justamente no duplete, né? Isso, na estrutura de multiplete. Isso. Na estrutura de multiplete. E o Gell-Mann não, o Gell-Mann vai na ideia no da carga âmbito do conservada. grupo. No âmbito do grupo, exatamente. O Tati está fazendo um trabalho assim, mais ou menos, uma revisão, assim, uma construção. Ele trabalha no Cefet de Juiz de Fora, né? No Instituto Federal, ele está fazendo trabalho com ensino de ciência também, ele está fazendo um trabalho muito legal sobre esse histórico fenomenológico da construção das interações práticas. Mas é o eixo o número quântico é antes do grupo, né? Você pode dizer, o número quântico é antes do grupo. Primeiro apareceu a massa. Você primeiro viu a massa. Você só viu que a massa está ligada ao grupo de Poincaré 300 anos depois. Primeiro apareceu a carga elétrica, depois é que apareceu o número. Só apareceu 200 anos depois. Está diminuindo o tempo, né? O trabalho do George, Vou botar aqui. Aí, exatamente, esse trabalho aqui, eu peguei os passos históricos aqui para vocês, para quem quiser reconstituir o andamento histórico, né? Não estou fazendo aqui datação, né? Que segundo os historiadores, é muito baixo nível, mas assim, eu estou colocando uma contextualização, estou colocando aqui um contexto. Por que essas ideias, né, certas apareceram na hora certa? Né? Então, em seguida, desse paper do Patti do Salan, o Georgiai e o Glashow vão para o paper que dá o S5. Eles, é o primeiro paper que fala de que o grupo SO5 seria o melhor grupo para unificar cor com sabor. Esse artigo do Georgiai e do Glashow está no Physical Review Letters. Você vê que a discussão era tão importante que mereceu um Physical Review Letters, né, que é uma publicação não trivial para a nossa área de campos e partículas. Precisa ser realmente assim, um evento muito marcante. Então, em 74, saiu esse trabalho, né? Aqui, acho que na página 438, a gente referência me leva isso aqui. Então, esse trabalho aqui, Dória, ele é o desdobramento imediato dessa questão. Eu tenho aqui, do Georgiai Glashow, tem o Physical Review Letters de 72. Qual é o assunto? Eu acho assim. Aí Sabe quando eu vou? Referência errada, não. Fiz o Letters 28. Mas o dia que eles tinham 74, e depois que eles tinham 72. O Salan, eu sei que pelo menos assim, na literatura, não sei se eles discutem, eu posso dar uma olhadinha depois, eu vou querer separar para mim. Isso é muito. Então, esse trabalho aqui é o trabalho que marca o ingresso do SO5. Vocês podem ter discutido, talvez, do SO5
Em algum contexto, sim, mas esse trabalho marca o SO5 como fazendo a unificação de cores, sabe? Tá? E aí, eu acho que foi basicamente um trabalho importante. Depois, né, não vou seguir a cronologia, quem quiser já pegar uma discussão mais completa do SO5, saiu um trabalho, né, saiu o Nuclear Physics, do Buras, John Ellis, vamos dizer assim, foi o primeiro artigo que junta muitas de Buras, Ellis, Gaillard, Nanopoulos. Esse aqui é um Nuclear Physics, 78. Nesse trabalho aqui, os autores aí, John Ellis, Gaillard, Rock, Buras, eles fazem uma descrição mais assim, sistematizada, então, a partir do paper do Georgia e do Glashow. O paper do Georgia e do Glashow, ele é menos, vamos dizer assim, as ideias são mais jogadas. Aqui eles organizam melhor, aqui é um trabalho que tem um caráter um pouquinho mais pedagógico. Ele não é um trabalho não é um físico reports, né? Não é um trabalho de revisão, mas eles organizam bem as ideias do modelo. Então, os detalhes, né, da teoria grande unificada SO5, o primeiro trabalho que sumariza, né, basicamente está aqui, porque logo depois do SO5, uma outra possibilidade que apareceu, que é um outro grupo de grande unificador. Então, amanhã vamos discutir por que estão aparecendo esses grupos, por que SO5, por que SO10, por que S6, né? Isso aqui. Mas a discussão está muito em função aí da questão do cálculo. Em seguida, o próprio Georgia, em 74, e separadamente o Fritz e o Minkowski, em 75, introduzem um outro grupo unificado, que é o SO10. Parece, então, uma outra unificação SO10. E aí aqui o SO10, se vocês observarem, ele tem rank 5, já não tem rank 4. Então eles introduzem um número quântico a mais, por alguma razão. O SO10 é um bom grupo até para descrever a questão da massa dos neutrinos. O trabalho original desse aqui, vocês podem procurar, esse Annals of Physics. E tem aqui o Physics Reports também. Tá? Então, esses grupos aqui, esses dois trabalhos introduzem basicamente o SO10. E depois, ainda em 75 também, tem outro trabalho do Wilson, do Pierre Ramon, e do Sikiri. Eles introduzem, então, um outro grande unificado, um grupo grande unificado S6, que já traz, né, 6 geradores, já traz uma álgebra de Cartan, quer dizer, mais avançada, e 6 números quânticos conservados. Esse aqui está no Physics Letters, vou deixar aqui a referência também para vocês. Então, basicamente, com esses trabalhos aí, a gente pode dizer que se inaugurou a era da grande unificação. O modelo mais celebrado ainda é o modelo SO5,
Mas, por exemplo, o modelo SO10 ele pode ser mais interessante para discussões referidas a massa, tudo bem? Referidas à massa de neutrino. Então, o SO10 ele resolve melhor certas questões. E, claro, fica claro que o grupo de unificação não é nenhum nem outro. Isso é o que a gente tem. Na verdade, se sabe que a unificação ela deve vir de alguma coisa mais fundamental. Então, para muitos efeitos, o SO5 responde bem, para outros efeitos, o SO10 é melhor. E o E6 também. Depois, com as teorias de cordas, a gente acabou vendo que, por exemplo, a teoria de cordas ela leva a um modelo unificado, bem claro que E6 trouxe E6, porque eu posso tirar simetrias E6. Então, mas esses modelos, assim, inicialmente, separadamente um dos outros, né, são o que inaugurou a era da grande unificação. O modelo mais simples é o SO5, porque SO5 ele absorve completamente os 4 números quânticos do modelo padrão. Então, se a gente levar em conta que o que a gente quer é buscar uma origem para as interações do modelo padrão, o SO3, como a gente falou, ele trata da cor. O SO2 e o 1, eles tratam do sabor. Então, quando a gente pega aqui o setor eletrofrágil, né, antes ainda da quebra de simetria, a origem da simetria da carga elétrica está aqui nesse SO2, né, que é aquela chamada simetria elétrica, e na simetria 1 que nós associamos naquela carga Y. Então, o que a gente precisa agora é ver como é que eu posso incorporar essas 3 simetrias numa única simetria. E aí, o primeiro exercício de acomodação é ver o ranking de cada grupo. Aqui eu tenho o ranking 2, então eu tenho 2 números quânticos aqui, tem um número quântico aqui e tem um número quântico aqui. Então, o meu primeiro problema, a minha primeira motivação para buscar um grupo de grande unificação, eu teria que buscar um grupo que incorpore esse, mas que tenha ranking 4. Teria, a minha primeira motivação seria olhar o ranking do grupo, que é 4. E aí eu me pergunto, será que eu consigo descobrir um grupo de Mi simples, com ranking 4, ou eu preciso construir grupos de Mi semi-simples, né? Então, com ranking 4, a gente sabe, todos os grupos S e N têm ranking N-1. Então, se eu pensarmos S e N, então, claro, um SO5 teria ranking 4. Então, SO5 seria um candidato. Se eu pegar os grupos da família ortogonal, né, então a gente sabe que o SO2N e o SO2N mais 1, grupos dessa categoria aqui, dessa espécie, eles têm ranking N. Então, se eu quero ranking 4, eu poderia ter um SO8 ou poderia ter um SO9. Ambos têm ranking 4. Se eu pegar grupos da família simplética, então, pegar os grupos simpléticos, a gente sabe que o grupo simplético do tipo ST2N, os grupos simpléticos são sempre de categoria par, ele tem ranking N. Então, em princípio, eu poderia ter um SP8. SP8 seria um grupo com ranking 4. E depois, eu poderia buscar os grupos excepcionais. Aí, dos grupos excepcionais, por exemplo, então a gente tem a categoria dos unitários, a categoria dos ortogonais e a categoria dos simpléticos. Isso fecha a classe dos grupos de biclássicos. Então, são o que Lee lá chama de AN, BN, CN, DN. Né? O AN está ligado com SUN, o BN está ligado com SO2N, o CN é o simplético e o DN é o SO2N mais 1. E aí, vamos para os grupos excepcionais. G2, F4, E6, E7 e E8. São os 5 grupos de Lie excepcionais. Esse aqui é o grupo de Lie excepcional em ranking 2. Então a pergunta é, será que a partir de um G2 eu construiria o SO3, SO2 e 1? Então, como é que eu vou poder, aí a questão que fica é como é que eu posso então extrair o grupo grande, o grupo do modelo padrão, a simetria do modelo padrão de um grupo dessa categoria. Então a gente viu, mas não só esses grupos, eu poderia pegar, por exemplo, rank 4, SO3 tem rank 2. Então, eu poderia construir um grupo SO3 ao quadrado. Então, um S3 cross SO3, ele também tem rank 4. Um fator SO3 tem rank 2, o outro SO3 tem rank 2. Então, eu poderia formar
Será que eu poderia pegar SO2, próximo 1, próximo 1? Teria rank 4. Mas como é que eu incorporaria esse modelo aqui, né, dentro, né? Então, a discussão que eu vou amanhã mais, ou menos na aula de amanhã, trabalhar com vocês, é porque que a gente foi se dirigindo, né, para o SO5. E aí, nessa discussão, por exemplo, como a gente já tem um precedente que a gente conhece, que é a introdução do campo de Higgs, quem é fundamental para a gente poder extrair o grupo do modelo padrão, SO3, SO2, 1, de dentro de um grupo de grande unificação, quer dizer, a gente vai poder sair daqui, vamos dizer, de uma teoria grande unificada, não importa qual grupo seja, e aí a gente vai querer chegar aqui no modelo padrão. Quem vai ser fundamental para fazer essa redução, quer dizer, esse grupo aqui ele tem que estar contido